torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é pra quem acredita. Toda hora uma notícia a respeito do gigante da colina, e hoje não é diferente. Vamos falar a respeito do volante Douglas Luiz, o novo reforço do Nottingham Forest, né? Foi vendido aí por 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões,6, né, na cotação hoje atual aí do real, para o Juventus, galera, por 5 anos. Ou seja, o Juventus abraçou uma pratinha, hein, filho? Mas vamos lá, galera, vamos entender o seguinte. Nottingham Forest, lembra alguma coisa para vocês? A parada é o seguinte, Nottingham Forest é o time do grego Marinakis, que estava de olho na SAF do Vasco da Gama e que, no final das contas, não comprou e ainda ficou naquele imbróglio lá com São Paulo, se ia comprar a base do São Paulo, aí negou, falou que não comprou base nenhuma, aí a mídia veio falando que sim, que ele já fechou o negócio lá com a base do São Paulo, e agora novos boatos surgiram sobre o Marinakis, mas não com o Vasco da Gama, e sim com o Botafogo. Parece que o Marinakis está se juntando com o John Textor para poder firmar uma parceria, só que pessoas ligadas ao Vasco da Gama, né, já desmentiram essa situação e parece que os assessores lá, as pessoas envolvidas lá com o Marinakis, ligaram para o Vasco da Gama para poder esclarecer o fato, dizendo que não há possibilidade nenhuma de o Marinakis estar firmando alguma parceria com o John Textor para poder estar comprando ou até mesmo entrando em sociedade para poder estar adquirindo o Botafogo. O Marinakis é o tipo de homem que gosta de fechar o negócio sozinho, ele gosta de ser o famoso mandatário, ou seja, ele gosta de ter o domínio, né, da contratação, ou seja, se ele vier para comprar, ele vai comprar sozinho e não tem parceria. Então eu acho também muito difícil o Marinakis e o Textor, né, entrarem nesse acordo de estarem adquirindo o Botafogo, até porque cada um tem um jeito diferente de estar administrando, gerindo o clube. O Marinakis é de um jeito, o Textor é de outro, né? O Textor, ele tem alguns probleminhas lá fora, lá com os times deles lá fora, lá, né? Tá tendo alguns problemas também com o Botafogo, por isso toda hora uma especulação, mas a revista Veja fez uma matéria a respeito do Marinakis, junto com o John Textor, falando, né, de uma parceria, porém não nada a ver com o futebol, e sim profissional. Como o Marinakis, todo mundo sabe, é um bilionário aí no ramo do petróleo aí, da navegação, e o John Textor, eu já nem lembro o que ele faz, cara, da vida. Mas saiu rumores de que o John Textor estava com problemas financeiros e por isso estaria, né, procurando parceria para poder estar fechando aí junto com ele aí, em alguns clubes, e um deles seria o Botafogo, mas isso tudo também ficou na casa da especulação, então não tenho certeza, então não estou afirmando nada para ninguém aqui, dizendo que o John Textor está duro, que Marinakis vai fechar parceria com o John Textor. Tudo isso ficou na casa da especulação, e como eu acabei de falar, agentes, né, ligados ao John Textor ligou para o Vasco da Gama, negando todas as informações. Mas o que eu vi aí a respeito da Veja foi uma matéria a respeito falando do profissional e nada com futebol, galera. Vamos dar continuidade aqui, né? Depois de estar falando, vamos desejar aí uma ótima, né, ida do Douglas Luiz para o Nottingham Forest. E, se eu não me engano, o Douglas Luiz é um jogador, né, criado na base do Vasco, se eu não me engano, galera. Eu vou procurar até saber, porque se for, vai pingar uma pratinha aí, né? O famoso solidariedade, né? Esqueci o nome, cara, que dá completamente. Mecanismo de solidariedade. Então, se o Douglas Luiz for mesmo aí, cria da base, tudo direitinho, né, o Vasco for o clube, né, formador desse atleta, vai pingar 5% aí, né, do mecanismo de solidariedade, então cai uma pratinha aí no bolso do Vasco, aí nos cofres do Vasco aí. Mas dando continuidade, galera, vamos falar a respeito aqui agora realmente do gigante da colina, o Vascão. O Vasco da Gama é o clube com mais gols marcados como visitante no Brasileirão 2025. Caramba, coisa estranha, né? O Vasco tem 15 gols marcados como visitantes, Palmeiras tem 14 e o Flamengo tem 13. Agora, olha que bizarro, né? O Vasco, ele tá tendo
porra, só notícias boas a respeito do Vasco da Gama, porém nós estamos lá embaixo. É difícil de entender, porque o Verratti é o atacante com mais gols no Brasileirão 2025, né? O Lucas Piton é o lateral com mais assistência, cara, e mais cruzamento, né, no Brasileirão. PH está sendo considerado também o melhor lateral direito no Brasileirão. Cara, é impressionante. E o Vasco é a 7ª potência aí no ataque. Ou seja, artilharia pesada, nós somos o 7º. Porém, como eu tenho que falar para vocês também, somos a 3ª ou a 5ª zaga mais vazada, cara, do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é a 5ª zaga mais vazada do Campeonato Brasileiro, galera. Então, acho que agora, né, a ficha para a gestão do Pedrinho caiu e eles resolveram investir pesado no Vasco da Gama. E aí o Vasco ele não vai negociar com Gabriel Paulista nem com Lucas Claro para a zaga do Vasco. O Vasco vai investir 5 milhões de euros na contratação de 2 zagueiros para o Vasco da Gama. Um zagueiro no lado direito e um zagueiro no lado esquerdo para poder estar firmando esse paredão. Eu acho que se nós firmarmos a zaga do Vasco, cara, a gente, decola, parceiro, porque, porra, bota aí. Somos o time com mais gols como visitante, 15, porra. Somos, né, nós somos o 7º ataque, porra, mais positivo no Brasileirão. Tá bom, não? Temos aí os jogadores que estão se destacando, que é o Lucas Piton, o Paulo Henrique, temos o Verratti se destacando, tem aí agora o Felipe Coutinho, que, porra, tá jogando, resolveu entrar em campo, os moleques estão querendo. Então eu acho, cara, que o Vasco tem tudo para poder sair aí desse marasmo aí da zona de rebaixamento, e esquecer a zona de rebaixamento e começar a almejar voos altos. Eu acho que coisas boas estão para acontecer com o Vasco da Gama, coisas boas, fluidos bons, né? Então vamos manter pensamento positivo, vamos acreditar que o Vasco vai sair dessa situação aí, né? Já saímos, né, filho? Já, né, com essa vitória aí já conseguimos fugir aí da zona de rebaixamento, mas ainda estamos, né, um pontinho acima aí, né, um degrau acima. Então agora o próximo jogo vai ser contra o Juventude, né? Então precisamos aí, né, almejar mais 3 pontinhos. O Vasco já voou, porém teve que fazer aí um pouso de emergência por conta do clima, né, que estava ventando muito, e vai seguir viagem de ônibus. Não sei se isso, né, é um pouco cansativo por jogador, mas, né, temos que aí chegar lá e garantir 3 pontinhos aí na conta do pai para começar a se distanciar da zona de rebaixamento. Galera, se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso me ajuda muito. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!